gente retoma o assunto política. E para falar um pouco mais sobre esse sábado agitado de muitas convenções, de eventos partidários, a gente vai conversar agora com o professor de Direito, Manuel Furriela. Doutor, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Doutor, falamos desde o início dessa edição do sábado agitado que tivemos, convenções estaduais acontecendo ao mesmo tempo. E até questionei para a Fabi, que está aqui com a gente hoje e vai participar dessa entrevista também, que até o dia 5 de agosto, que é o prazo final para a realização dessas convenções partidárias que homologam esses candidatos às eleições, teremos mais dias como esse sábado, né, de bastante movimentação. Quais são as expectativas do senhor daqui para frente? É interessante que nós tivemos uma antecipação, né, das campanhas, não declaradas, obviamente, porque nem podem ser, das candidaturas ao governo federal, né, principalmente dos dois candidatos preferenciais, né, o Lula e o presidente Bolsonaro. Então, durante meses, eles têm feito campanha. Mas as campanhas estaduais, elas ficaram mais aquecidas agora chegando perto do pleito. Né, estamos aí a menos de 3 meses das eleições e agora sim elas têm decolado, e isso é porque elas fazem parte de arranjos do cenário nacional. Os próprios candidatos que tivemos hoje referendados como candidatos ao governo do estado de São Paulo fazem parte desse cenário. Então a gente teve o Rodrigo Garcia, que fazia parte, obviamente, aí de uma ligação, tinha uma ligação diretamente com Dória, que pretendia ser candidato à presidência, e por não ser candidato a presidente também, né, trouxe essa candidatura, esta campanha do Rodrigo Garcia para ser postergada, e somente agora realmente que nós temos o cenário mais claro. E o caso do Tarcísio. Tarcísio tem um duplo papel. Ele tenta, obviamente, se candidatar aí com chances grandes, né, de ir ao segundo turno, por conta de ter feito uma gestão de destaque junto à infraestrutura, junto ao governo federal. Ele é muito reconhecido pela sua eficiência administrativa. E o outro motivo, e aí sim ligado ao cenário nacional, é porque o presidente Bolsonaro, assim como os candidatos principais, necessitam de palanques estaduais, ainda mais em São Paulo, principal colégio eleitoral do país. Então, hoje a gente teve essa afirmação, essa confirmação dessas duas candidaturas importantes, uma do atual governador, do partido que há décadas governa o estado de São Paulo, já com a situação resolvida em relação à desistência de Dória, e o Tarcísio aí realmente confirmando a sua candidatura para garantir também palanque aqui no estado de São Paulo, um palanque forte, já que ele tem, né, uma ascensão nas pesquisas eleitorais no estado de São Paulo. Agora, professor, falando desse cenário geral para as eleições deste ano, não só nos cenários estaduais, mas no cenário nacional também, eu falei desse prazo final para a realização das convenções, que termina no dia 5 de agosto, e a partir daí, até o dia 15 de agosto, todos esses candidatos que foram indicados nessas convenções precisam ser registrados na Justiça Eleitoral para daí sim iniciar efetivamente a campanha oficial eleitoral a partir do dia 16 de agosto. E a gente já está acompanhando discussões, debates muito acalorados em eventos presenciais, principalmente nas redes sociais, mas a partir do dia 16 começa efetivamente essa campanha. Algumas restrições que os candidatos tinham para divulgar suas candidaturas caem, mas muitas regras permanecem, alguns limites permanecem, né? Sem dúvida. Agora você tem uma série de restrições, por exemplo, para quem ocupa cargos e efetivamente não vai poder participar de inaugurações. É o caso aí claramente do Rodrigo Garcia. Então, ele tinha uma agenda de inaugurações pelo estado todo de São Paulo, porque apesar de ser o governador em exercício e ter sido vice do Dória, na verdade ele ainda é pouco conhecido do eleitorado. Então, a inauguração de obras pelo estado fazia com que ele fosse mais conhecido e também trazia aí uma agenda positiva por conta das próprias inaugurações. Então, depois entra esta restrição. No caso de Tarcísio, o impacto também existe, até porque ele tem também aí uma série de obras Brasil afora, e obviamente ele iria querer inaugurar as aqui no estado de São Paulo, muitas parcerias, concessões com o setor privado. Ele se notabilizou
né, por destravar essas agendas de concessão de serviços públicos, então ele também vai sofrer restrições, ele vai perder esse palanque de destaque em inaugurações. Então, acho que esse é o principal aspecto de restrição nesse período que você menciona. Por enquanto, eles ainda podem participar de inaugurações, logo depois não, aí fica mais restrito, né, esse aspecto de inauguração, de pauta positiva e de se tornar, em ambos os casos, né, Tarcísio e Rodrigo, serem mais conhecidos. Isso não afeta o candidato principal, que está na frente das pesquisas, que é o Haddad, né, porque ele não tem esse tipo de aspecto aqui no estado de São Paulo. O que ele tem é tentado buscar aí um espaço para sua candidatura, para tentar trazer o PT pela primeira vez para governar o estado de São Paulo e também para ser palanque do Lula aqui no nosso estado. Então, são cenários diferentes, mas eu acho que Tarcísio e Rodrigo são os mais impactados pelos aspectos que eu mencionei. Professora Fabi também tem perguntas para o senhor. Boa noite, doutor. Nós falamos bastante, né, de guerra, de conflito na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, e essa parte eu queria até fazer uma analogia aí disso. Agora, a partir de agora, então, nós temos a definição de CNPJ de candidato. Então, eles vão ser pessoas jurídicas, podem ser processados, e a gente já tem observado que é uma tendência até do Tribunal Superior Eleitoral colocar de forma assim que não vão permitir qualquer tipo, entre aspas, aí, de violência política, é assim que eles estão nomeando. Então, como o senhor enxerga essa parte bélica que parece-me que as campanhas irão adotar, e aí já com a definição dos CNPJs, se é possível mitigar um pouco e para que não tenha esses efeitos negativos aí dessa chamada violência política? Bom, primeiro que a tua comparação é totalmente procedente, né? A gente vai entrar aí na guerra, né, na nossa guerra nacional aí. No caso do estado de São Paulo, ela vai ser muito acirrada, por quê? Né, os candidatos que buscam ingressar no segundo turno, eles vão ter que combater bastante o Haddad. Por enquanto, nada sinaliza que o Haddad vença ou tenha a chance de vencer no primeiro turno, né, mas não pode se baixar a guarda em frente aí, em relação ao candidato que está na frente das pesquisas, né? Então você tem aí o ex-prefeito de São Paulo à frente, então os outros candidatos vão ter que ficar muito alertas. Ele vai ser aí realmente muito atacado nas próximas semanas, até mesmo porque ele tem uma série de aspectos polêmicos, né? Nós sabemos, principalmente relacionados à sua gestão na Prefeitura de São Paulo. Então, acho que essas questões devem vir à tona e vai ser aí um período muito combatido, muito combativo. E você tem os dois disputando o ingresso no segundo turno, né? O Tarcísio e o Rodrigo Garcia, eles estão tecnicamente empatados pelas pesquisas, né? Eles têm algumas proximidades aí de agenda por tentarem transitar para o centro-direita. O Tarcísio, obviamente, busca, né, os eleitores mais à direita por conta da sua agenda ligada ao presidente Bolsonaro, mas o centro-direita e o centro sempre estiveram muito ligados ao PSDB e são eleitores decisivos no caso do estado de São Paulo. Então, eles vão disputar esses eleitores. Então, nós vamos acompanhar também, aí nas próximas semanas, um embate direto entre os dois. Por enquanto, é o que eu disse, eles procuram ser mais conhecidos, porque em ambos os casos, tanto Rodrigo quanto Tarcísio são candidatos fortes, né? A gente mencionou aqui aspectos em relação aos dois, mas são ainda pouco conhecidos pelo eleitorado do estado. Então, agora ainda é uma agenda um pouco mais simples, é uma agenda de se tornarem, né, mais reconhecidos pelos eleitores, mas logo em seguida entra a briga para ir ao segundo turno, então nós vamos ter embates. Mas enquanto o embate é político, é de debate, é de argumentos, a gente tem certeza que isso faz parte do processo democrático, faz parte do que a sociedade aceita. E quando há alguma fuga desse aspecto primordial, né, ou quando há erros ou ataques que não fazem parte daquilo que a legislação permite, nós temos a justiça para fazer a mediação, a justiça eleitoral aí própria, né, uma justiça especializada para tratar desse tipo de questão. Mas nós temos que ficar muito atentos, eu acho que o seu aspecto também é importante, né, que a gente não tenha atos de violência ou crimes sendo praticados em favor de qualquer candidato ou alguém aí, né, com algum desejo mais inflamado,
né, de atacar algum determinado candidato ou de criticar, melhor dizendo, acabe por praticar atos que a gente entende, né, o Brasil uma nação pacífica, com toda uma história de eleições que, em geral, são eleições onde a gente não tem grandes problemas, grandes episódios de violência. E falando em questões internacionais, Fabi, também é importante a gente mencionar que em vários países, né, nós temos problemas muito sérios relacionados à violência. Então a gente tem que torcer, tem que fazer uma campanha e efetivamente pedir aos eleitores para que mantenham, né, esse respeito e tratem, né, os seus candidatos, os seus favoritos ou aqueles contra os quais não tenham predileção, com respeito, né? Eu acho que isso é importante, o Brasil sempre foi assim, e a gente tem que torcer para que nós não tenhamos nenhuma eleição do país, e a gente está falando do estado de São Paulo, violência ou algo que fuja do argumento ou fuja do embate, né, de ideias ou da troca aí de projetos em relação ao futuro do nosso estado. Pois bem, acabamos de ouvir o professor de Direito, Manuel Furriela. Professor, obrigada mais uma vez por nos atender. Um bom fim de semana. Eu que agradeço o convite.